Olá pessoal, hoje eu vou terminar de falar sobre esse assunto que é o fim da lei é Cristo, porque essa é a verdade. O fim da lei é Cristo, isso já está escrito e comprovado e testificado pelas Escrituras, de forma que hoje nem você e nem eu possamos ter dúvida disso, e sim certeza e convicção, porque os textos das Escrituras nos fortalecem essa nossa convicção. Eles nos deixam totalmente inteirados disso, de forma que esse conhecimento é algo pelo qual nós devemos nos manter de acordo com ele, e não fazer o contrário do que está escrito, como hoje muitos infelizmente estão fazendo. Porque muitos hoje ainda estão lendo Moisés, muitos hoje ainda estão misturando lei e graça, estão misturando a antiga aliança com a nova aliança, estão trazendo para você e para mim, que já estamos na nova aliança firmada pelo sangue do Senhor Jesus com base em superiores promessas, coisas da antiga aliança, como se as duas fossem iguais e pudessem existir uma com a outra. Só que isso não é possível mais. Não mesmo. Nós temos esse conhecimento nos dado pelas Escrituras, de forma que agora temos que viver de acordo com elas, de acordo com as Escrituras da Nova Aliança, que nos falam a respeito disso, nos ensinam a respeito disso, nos levam a aprender essas coisas simples, que nós devemos aprender de forma simples também, para que não possamos mais errar, por não conhecermos o que está escrito. O que está escrito é para o nosso conhecimento, para que, através desse conhecimento, nos dado pelas Escrituras, possamos viver de acordo com isso aí, para que possamos combater esse mal, esse erro, esse engano, que muitas das vezes é feito de forma deliberada por muitas pessoas, inclusive por pastores, bispos e apóstolos, principalmente aqueles que fizeram seminários. Então, não dá para confiarmos nesses homens que infelizmente deturparam as Escrituras. Eles, com essas atitudes, eles estão desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça, fazendo você voltar para os rudimentos da lei de Moisés, para que você fique escravizado sob esse jugo de escravidão sobre a sua vida. Você quer deixar com que isso continue na sua vida? Você quer se tornar escravo da lei de Moisés, ignorando o fato de que em Cristo você foi chamado para a liberdade, como está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Você pode ler lá e você vai ver que você não pode mais cometer esse erro. Você não pode deixar ninguém fazer isso com você. Você não pode deixar ninguém lançar esse fermento sobre você, porque se isso for lançado sobre você, vai fermentar a sua vida, vai apodrecer a sua vida. Então não tem cabimento algum ninguém hoje ficar dando valor à lei mosaica. Você tem que dar valor à nova aliança. Isso é o que você tem que fazer. É o que eu tenho que fazer. Por isso eu estou aqui estimulando, incentivando, encorajando vocês a viverem de acordo com a nova aliança, onde a lei de Cristo foi estabelecida. Porque quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. E isso foi feito porque quando o sacerdócio levítico mudou para o sacerdócio de Cristo, que é eterno e eficaz para sempre, a lei foi mudada também. Não passou mais a existir a lei mosaica. Agora o que está em vigor e o que existe para mim e para você, estamos debaixo dela, é a lei de Cristo. Essa é a lei que nós devemos seguir. Essa lei tem mandamentos também, que o próprio Senhor Jesus
disse. É esse que nós devemos cumprir. Porque aqueles mandamentos antigos da lei de Moisés, o Senhor Jesus cumpriu. Todos eles. E isso é algo que nós devemos saber hoje. Porque é só por Jesus que podemos ser justificados. Isso está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo fala sobre isso, quando dá testemunho a respeito disso, ele dá um testemunho a respeito disso, da obra que o Senhor Jesus fez para nos justificar. E esse fato de o Senhor Jesus ter nos justificado é algo decisivo que nós devemos entender hoje. E ele diz assim, e por meio dele quem? Será que é por meio de você? Será que é por meio de mim? Será que é por meio de Moisés? Não. E por meio dele, esse dele aqui, a quem está se referindo, é o Senhor Jesus. Então, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isso é muito bem claro. Ninguém conseguiu ser justificado pela lei de Moisés. Essa é a verdade. E nós somos justificados por meio do Senhor Jesus. Porque Ele cumpriu a lei. Ele, ao morrer na cruz, Ele nos justificou. É por meio dele que somos justificados. Ele nos justificou de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, todo que crê, e eu espero que você é um daqueles que crê, assim como eu sou um daqueles que crê, nós somos justificados. Essa é a verdade. É isso que nós devemos defender. Porque se você e eu hoje começarmos a tentar obedecer, praticar a lei de Moisés com o objetivo de querermos ser justificados, nunca vamos conseguir. Por quê? Estaremos desfazendo o que o Senhor Jesus fez, não dando valor algum ao que Ele fez, tentando nos justificar pelas nossas próprias práticas, que na realidade agora serão ineficazes, porque a obra perfeita e eficaz para sempre já foi feita pelo Senhor Jesus. E isso que nós devemos entender. Por isso ele está explicando aqui. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos notar, perceber, crer. Porque esse texto é muito bem claro. Não tem como ter dúvida disso. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade que está vigente hoje. Por meio dele nós somos justificados, sim, para sempre. Por isso não podemos mais ficar tentando praticar a lei de Moisés. Não dá mais. O Senhor Jesus já fez isso de uma vez por todas, para sempre. É isso que nós devemos nos conscientizar, estar inteirados disso, cheios desse conhecimento. Nós devemos testemunhar isso, assim como Paulo testemunhou aqui a respeito desse assunto. Falar a verdade, para que as pessoas ouçam a verdade. Então, agora eu vou ler aqui um texto que tem a ver um pouco com isso, que está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Vou procurar o texto aqui rapidinho. Achei aqui. Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, aqui, nesse texto que eu vou ler aqui, Paulo fala sobre isso para a igreja que estava na cidade de Colossos. Essa igreja precisava saber o que o Senhor Jesus fez na cruz.
E quando essa epístola foi lida diante daquela igreja que estava na cidade de Colossos, eles se inteiraram, eles ficaram sabendo. Paulo escreveu sobre isso para eles, para instruir aqueles irmãos a respeito disso. Essa instrução serve para você e para mim hoje também. Então nós devemos andar de acordo com essa instrução e não fazer nada ao contrário dela. Quem estiver hoje fazendo coisas que são contrárias ao que está escrito, no texto que eu vou ler aqui daqui a pouco, está errando. Está levando muitas pessoas a serem induzidas pelo erro também. Isso tem que acabar. Então eu vou ler aqui esse texto que é muito bem claro também. Está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. É muito bem claro esse texto ou não é? Eu já poderia fechar aqui e já poderia acabar com esse vídeo e ir embora, satisfeito, porque ele é muito bem claro. Mas se isso ainda não esclareceu algumas pessoas, se algumas pessoas ainda não entenderam o que significa isso, então vou dar a explicação aqui. Ele diz aqui: tendo cancelado o escrito de dívida. O que significa essa palavra cancelado? É isso que nós devemos entender. Essa é a chave para entendermos esse texto de forma simples. Então, a palavra cancelado, ela tem um significado. Então, baseado nesse significado, eu posso dizer com certeza que ele, que é o Senhor Jesus, declarou nulo e sem efeito o escrito de dívida. Sim, é isso que está dizendo aqui. Quando ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida, ele tornou nulo e sem efeito o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial. Ou melhor, aqui, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós. Esse escrito de dívida que foi cancelado, que o Senhor Jesus tornou nulo e sem efeito, ele era contra nós. Ele agia contra nós, não a nosso favor. Ele agia contra. E, deixa eu ver aqui, que era contra nós e que constava de ordenanças. Esse escrito de dívida constava de ordenanças. Quem deveria cumprir essas ordenanças? Você e eu. Mas o fato dele ter cancelado e tornado nulo e sem efeito, isso significa que não precisamos mais observar essas ordenanças. É isso que está dizendo aqui. O qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente. Esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, essas ordenanças, ele fala aqui bem claramente, nos era prejudicial, nos prejudicava. Não nos beneficiava em nada, não fazia algo para o nosso bem, mas nos prejudicava, nos fazia tropeçar, nos fazia errar. Nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente. Esse escrito de dívida foi removido inteiramente. Todas as ordenanças dele foram removidas inteiramente. Não passou nenhuma. Ficou tudo, foi tudo removido para sempre. Essa é a verdade. Encravando na cruz esse escrito de dívida que ele cancelou, que nos era prejudicial e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial e que ele removeu inteiramente, ele encravou tudo isso na cruz. Quando ele disse está consumado, ele fez isso. Essa obra maravilhosa, perfeita e eficaz para sempre. Que essa obra agora que ele fez nos beneficia, nos traz a nova aliança, a graça, nos reconcilia com Deus. É isso que importa agora.
É isso que nos aperfeiçoa dia após dia. A obra que ele fez na cruz. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Só que hoje parece que algumas pessoas estão desencravando isso da cruz e colocando em prática novamente por aí nas denominações. Porque em cada denominação que hoje ainda é lido Moisés, isso significa que foi desencravado da cruz novamente esse escrito de dívida. Infelizmente, essa é a verdade. Muitos estão agindo assim hoje, desencravando da cruz, desfazendo do escândalo da cruz, anulando a graça, trazendo novamente sobre a sua vida e sobre a minha vida esse escrito de dívida, essa lei mosaica, essas ordenanças que nós não podemos mais praticar, porque já foi cancelado para sempre. Essa é a verdade. Então, isso nós devemos entender. E quando diz aqui que foi cancelado também, isso significa que ele riscou esse texto escrito. Esse escrito de dívida foi riscado por ele na cruz para sempre. É isso que nós devemos entender. É isso que Paulo está falando aqui para os irmãos de Colossos, para eles se conscientizarem disso. Essa conscientização tem que acontecer com você também hoje, tem que acontecer comigo também. Para que assim possamos estar de acordo com o que está escrito. Então, nós devemos entender isso. Eu espero que as pessoas hoje entendam essa mensagem, porque ela é séria e importante para as nossas vidas. Porque nós não podemos deixar que alguém nos faça agir de uma forma contrária a isso. Se estivermos fazendo isso de forma contrária, estaremos, de certa forma, desfazendo o escândalo da cruz. E isso não pode acontecer em tempo algum. Então, é hora de nos conformarmos com o que o Senhor Jesus fez na cruz. Vamos nos conformar com Ele na morte dele na cruz, para que esses benefícios que foram produzidos através da morte do Senhor Jesus na cruz, possa nos beneficiar. É isso que nós devemos entender. Então, é muito bem claro, o fim da lei é Cristo. Isso está estabelecido para sempre. Não há mais como voltar. Essa é a verdade. Essa é a verdade literal que nós devemos viver todos os dias. Então, é hora de entendermos isso. Então, nos 3 vídeos que eu falei a respeito disso, esse é o terceiro, tudo que foi falado aqui é para esse esclarecimento acontecer na sua vida e na minha vida. Então agora, cada um de nós agora temos que andar de acordo com o que foi esclarecido, porque eu usei aqui textos das Escrituras para esclarecer. Eu não peguei em revista, jornal, site de internet. Não, eu li as Escrituras, simplesmente. Então, baseado no que está escrito, essa é a verdade que nós devemos entender hoje. Então, eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, hoje. Porque aqueles que estiverem edificados nessa verdade vão se basear nela e vão viver por ela. É isso que é importante. E é isso o que o Senhor Jesus aprova para você e para mim. Porque Ele fez isso tudo na cruz, quando disse está consumado. Agora nós podemos viver nessa nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Essa é a verdade que está escrito. Então, isso é bom demais. Então, eu espero que as dúvidas tenham se acabado para sempre. E agora você pode continuar a viver em Cristo com essa certeza e essa convicção garantidas pelos textos das Escrituras que foram lidos aqui, muito claros e simples, para que possamos entender isso. Essa é a mensagem de hoje da parte do Senhor Jesus para nossas vidas. Amém.